quando for, já são 20h11, eu acho que eu vou começar, né? Porque nós não vamos contar com a Ana Cristina hoje, infelizmente. A Ana Cristina está internada na UTI, está com uma pneumonia gravíssima e com uma também água na pleura, né, que eles chamam, né? E o marido dela agora deu a informação para nós que ela está melhorando, que tomou um antibiótico que já acabou, mas que tem um outro que ela permanece, e conforme for ela estando melhor, ela então deverá ir para o quarto amanhã, provavelmente. E então eu disse, Ana, não tem problema, eu vou dar uma reolhada no filme e vou trazer aqui as minhas percepções e pedir a vocês que também a gente faça uma roda de conversa sobre o que cada um observou, o que cada um percebeu, né? O que cada um sentiu, como é que foi, porque é baseado numa história real, eu acho que é muito importante isso, a gente lembrar, né? E uma situação de um casal que já não. Nenhum dos dois é garotinho, né? Não são jovens, estão mais ou menos no meio da vida, ela com 36, ele provavelmente com uns 40 anos, assim, não dá a idade dele, mas parece mais ou menos que é uma coisa pela. E que até então nenhum dos dois havia se casado, nenhum dos dois havia encontrado uma parceria, né, de relacionamento, e ela fazendo faculdade de psicologia, que ela diz que conversa com ele, diz que foi fazer essa faculdade, que era para colocar os pensamentos dela no lugar. Ela fala um pouco da história dela para ele, né, quando eles já se encontraram. Mas, na verdade, começa o filme com ela assim, desejando encontrar um amor, né? E ela vê ele sentado num banco na universidade, com alguns alunos conversando com ele, e acha ele muito interessante. E há um encontro deles na casa de um casal amigo dela, que a convida para jantar junto com, né, o casal e mais ele. E meio que o casal começa a conversar com ele, e meio que ele dando orientações sobre o casamento, sobre as relações, porque eu não consegui entender se ele era um filósofo ou se ele também era da área psi. Isso não ficou claro para Psicólogo, mim. psicólogo, Psicólogo, né? Porque ele já escrevia mas antes de era escritor, conhecer. era escritor. Era um escritor e que trabalhava com essa coisa da consciência plena. Ele tinha todo um olhar muito espiritualizado para a alma humana, né? Muita filosofia, né? Muita, muita. Por isso que eu fiquei assim em dúvida, será que ele era um filósofo? Porque tem um ramo da psicologia que veio trabalhar muito com questões filosóficas, que foi o Guattari, né? O Sim. Deleuze, que não eram psicólogos, mas eles Era psi- trabalharam com a questão filosófica que amplificava esse olhar sobre o humano, né? Aliás, a psicologia ela emerge do berço da filosofia, né? Os sim. grandes questionamentos dos filósofos é que levaram depois ao entendimento ou à busca de conhecimento do psiquismo humano, né? Sim.
Agora, o mais interessante neles, que eu achei assim, muito fantástico, a forma como eles se perceberam, foi através do toque energético, É, né? E como que a toca. gente é uma energia em forma de massa, houve uma comunicação entre eles, dessa energia que eles dois trocaram naquele momento que ele coloca o braço no ombro dela e ela o abraça pela cintura, há um fluxo de energia que passa entre os dois e eles ali têm uma certeza de que aquele é o encontro, né? E eu até conversando não, passando um zap para a Ana Cristina, dizendo a Ana Cristina, fica tranquila, eu vou levar aqui conhecimento do jeito que eu posso, né? Eu disse a ela que coisa maravilhosa a gente poder viver um grande amor antes de morrer, porque nem todos têm essa Oportunidade. possibilidade, essa oportunidade, exatamente. E eu achei muito interessante aquela coisa da força energética, porque se a gente olhar pelo lado da terapia sistêmica, nós não temos quase dados nenhum sobre a família dele. Sobre a família dela, a gente tem dados mais consistentes, É, né? Ela tem uma irmã, tem uma mãe assim muito estri- superficial, né? Assim, muito meio estrigulosa, doidinha, né? meio doidinha, meio histriônica, né? E, e uma mãe que, engraçado, não tinha um conforto naquela relação. Ela achava muito, a coisa em que ela fala é isso, ela achava muito esquisita as coisas que ele escrevia. Então é interessante a gente ver que o que ele escrevia era justamente uma coisa de profundidade, né? De falar sobre a alma humana, de falar sobre a interação, vamos dizer, de transcendência. Então, para aquela mulher que era tão superficial no modo de vida, né? De alguma maneira, ela também ficava incomodada com aquilo que ele falava, porque falava provavelmente para aquele lado obscuro da personalidade dela, com o qual ela não entrava em contato. Enquanto que Mas, a menina era uma menina que. Oi, fala, Cássia. não, pode terminar, Ah, termine. não, pensei que você estava. Não, Eu porque. quero falar, mas pode Tá, terminar. tá bom. Então, quando eu terminar, você fala. A moça, que não era uma menina, uma mulher de 36 anos, ela tinha uma profundidade. Ela sempre buscou conhecimento, ela sempre buscou entendimento, colocar os pensamentos dela em ordem. Sim, ela dizia. Fala, Cássia. Eu achei interessante que ela, a mãe, falava isso, mas ao mesmo tempo se desculpava por falar. Uhum, Se desculpava, assim, me desculpe se eu não estou entendendo você, se eu não estou chegando uhum. perto. Não, eu não tenho nada contra ele, não. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas não consigo entender. E também não conseguia entender a filha, né? Porque a filha gostava daquele homem E porque e, a filha e tinha compactuava. uma profundidade que ela não tinha. Que ela. Porque, na verdade, é engraçado isso, né? Essa coisa da projeção, ela leva muito a gente a ver quem nós somos, ou o que nós não somos, ou o que nós precisamos desenvolver e, vamos dizer, e reconhecer em nós. Porque é interessante que aquela mãe, embora ela tenha de início um comportamento assim muito superficial, muito histriônico, quando há o agravamento mesmo da filha, ela muda totalmente.
ela aí é uma outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem que entender isso também, que às vezes a vida da gente provoca um fato, um fenômeno, uma vivência que joga a gente igual um tsunami para dentro daquele lugar que a gente, durante muito tempo, evitou entrar na nossa própria história, entendeu? O que é muito interessante que essa mãe, apesar de toda essa coisa meio ela também fala com a filha como foi o encontro dela com o marido, com o pai da menina, né? Que também e ela diz a paixão é isso. Você não deve deixar de seguir o que está sendo mostrado para você, porque a mãe também tinha uma preocupação de que ela nunca se apaixonasse, E que não se casasse. que não se casasse, que não tivesse a experiência, né, de ter essa convivência com o diferente, porque quando você permanece dentro da sua história de família de origem, você pouco andou em direção ao diferente, né? Você não precisa casar para ter uma vida diferente, mas você precisa ter uma experiência de convívio amoroso com o diferente, que era justamente o que ele era, de alguma forma, para aquela mãe também. Ele era um homem diferente, Mas, né? Sueli, apesar de você estar usando a palavra histriônica, eu penso nela assim, frufru, né? Histriônica nesse sentido, porque É, era muito. Ela, é como se assim, a coisa estava difícil, mas ela botava assim em plano básico. mas ela pôde Eu acho que era perceber. uma defesa aquilo Não, também. não, não. Ela pôde perceber no próprio relação quando o amor chegou para ela. Sim, E por pôde isso que eu estou compartilhar isso dizendo. com profundidade ou sem profundidade, de alguma forma lá. Eu não sei se ela, no amor com o marido dela, ela não tinha uma profundidade, porque eles tinham uma relação aparentemente sólida. Mas eu acho que Viajavam juntos, estavam indo é, sempre juntos para sempre encontrar a para todos os filha. lugares, para ver a filha. Mas eu acho que em relação os movimentos das filhas, porque ela não tem uma filha só, tem duas, né? Eu acho que ela ficava um pouco imatura. Sabe aquela mãe que não abre o espaço para o filho ser o adulto jovem, ela continua sendo o adulto jovem? A Uhum. sensação que eu tinha era essa, né? E eu não sei se aquilo era por um temor que ela depois fala, né? Pensei que você nunca iria se casar, né? Então é como se ela também ficasse ali meio perdida. Como é que eu devo fazer para essas minhas filhas irem? Que a outra também aparentemente não tinha nenhum namorado, nada assim, né? Não apareceu. Não apareceu. Bom, e o que aparece é assim que foi muito rápido o encontro deles dois. Em 4 meses eles estavam casando. Mas é muito bonitinho, porque num primeiro momento é aquele encontro na cozinha e aquela energia passando, né? Quando a gente pensa que a cozinha é o grande espaço das transformações, né? É onde o alimento entra cru e vem na forma de alimento cozido, gostoso, né? Trabalhado para nutrir a nós, né? Quer dizer, aquele encontro energético que eles tiveram ali foi de uma representatividade muito grande, porque eles puderam, num lugar de grandes transformações, de nutrição, e eles iriam precisar muito dessa força contida ali naquele lugar, porque eles não sabiam o que eles iriam enfrentar mais à frente, né? E no segundo momento, é muito interessante o segundo encontro deles, que eles estão deitados na relva, à sombra de uma árvore,
e ele começa a contar para ela o que ele fez, os livros que ele escreveu, mas que antes dele começar a escrever livro, ele tinha feito, traduzido e transcrito, aliás, transcrito à mão, os livros de Alan Watts. Quer dizer, então mostrava também que ele era um homem persistente, um homem dedicado, um homem que, né, provavelmente não tinha uma condição financeira muito boa e, por isso, transcreveu à mão todos aqueles, porque não tinha uma máquina de datilografia, Na né? época, né? Exatamente. E já era uma época onde essas coisas existiam, né? Então, fala também dele ser um cara que bravamente foi ultrapassando as dificuldades da vida. E ela diz também, né, que ela foi estudar psicologia para ter os pensamentos dela arrumados, que os pais dela eram convencionais, mas que se amavam. Eu Uhum. acho isso muito bacana, porque ela quis dizer que, diferente dela, que tinha uma profundidade em olhar a vida, em buscar conceitos sobre o ser humano, e tal, os pais eram mais superficiais, mas que eles tinham um amor um pelo outro, né? E uma coisa que é bacana no encontro deles dois é que os amigos aprovavam essa relação. Tanto os amigos que conheciam ela, como os amigos que conheciam ele. E aí é muito interessante isso, porque quando você tem um bom amigo, o bom amigo te conhece. Ele de alguma forma, sabe quem você é e te entende. E, por isso, entende o que aquilo pode ser representativo para você ou não. Né? Que a gente fala assim, os amigos de coração. São aqueles que a gente pode deixar de estar junto por algum motivo e tal coisa, mas você encontra com eles, é a mesma coisa, não houve mudança. A amizade parece que a gente se falou ontem, embora às vezes você tenha ficado 3, 4 meses sem ter contato com aquela pessoa, mas não faz diferença, porque o coração está ali unindo. E os amigos deles mostravam isso para eles, né? E falavam, não, ele é perfeito para você, é você perfeito para ele. Então, havia também então desse sistema mais amplo, né? Essa sensação de que havia ali um encontro maior do que o encontro apenas de um homem e uma mulher, né? E aí é muito legal, Eles porque acompanham também, né, Sueli? Eles acompanham a doença também, acompanham, aparecem para visitar. fazem todo aquele processo de sustentação daquele casal que, ao casar e ir acreditando que iriam fazer uma lua de mel no Havaí, né? Que ela estava toda animada. Na verdade, a lua de mel deles passa a acontecer dentro de um hospital, né? Ela tem aquela, pega o mapa, vai fazendo coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos em tal lugar, vamos em tal outro lugar, mas, infelizmente, eles acabam tendo que parar no hospital. Porém, ele diz a ela, né, que ele a procurou por 100 vidas, que ele matou 1000 dragões para estar com ela, e será para todo sempre. Né? Então, havia ali, gente, uma conjunção heróica na relação dos dois que era de muita força e só pessoas com essa vivência podem dar conta daquilo que eles iam passar, que eles não sabiam que iam passar, né?
de ter, no momento do casamento, um confronto com a morte ali, bem juntinho deles. Bom, é muito bonitinho, porque eles vão se casar, né, num lugar bem de natureza, e unem-se como duas almas que se unem, e é interessante que tem lá no um take lá no espaço que são duas fontes unindo dois mundos. Uma fonte unindo dois mundos. Desculpa, uma fonte. E eles dizem, nós vamos saltar juntos para a eternidade. É muito bacana como o inconsciente vai dizendo as coisas sem a gente ter noção do que está contido naquela nossa fala. Porque saltar juntos para a eternidade, que você entende ali na hora de um casamento, que eles vão ficar para toda a vida juntos até morrer. E, na verdade, eles ficaram para toda a vida juntos até morrer, porque só que a morte estava muito perto. Né? E aparece esse afinal, eles nó. tiveram que ser heróicos mesmo, né? Muito, Não foi só a muito. narrativa heróica, porque essa doença, do jeito que foi, E, inclusive anos atrás, 88, ela passando até sim, por curas esquisitas, holísticas, né? curas Na verdade, eles fantasiosas. ficaram destroçados, né? Emocionalmente, Exato. fisicamente, psiquicamente, tanto que ele precisou se afastar para receber atendimento. Exatamente. E aí é muito interessante que você trouxe esse ponto que eu ia falar, como o homem, quando deprime, imediatamente ele começa a beber. Quer dizer, a bebida entra como um subterfúgio, uma tentativa de não ficar se sentindo tão mal. Né? E por duas vezes acontece isso com ele. Como Porque uma ele medicação que entra, como remédio, né? entra como remédio, exatamente. E a primeira vez, quando depois eles acabam, ele fica improdutivo, ele fica paralisado, ele já não consegue mais, né, digitar nada, e ele acha que o único lugar que ele tem da casa é o escritório dele, e aí, quando ela senta para ler um jornal num lugar que ela sempre gostou de sentar, ele pede para ela, o barulho do jornal incomodava ele. Então, você vê que ele já estava no limite do limite. E aí ele foi embora, voltou para São Francisco, porque eles tinham ido para essa outra cidade em busca de um tratamento para ela. Né? Agora, tem uma coisa que, para mim, foi assim, uma das coisas mais complicadas, porque no primeiro momento que ela sabe que está com um nódulo no seio, é dito a ele assim, é dito a ela assim, que o nódulo, quando é duro, é ruim, mas que o nódulo dela era simétrico e solto, e isso era bom. Então, você vê que, logo de início, houve assim uma esperança, uma ideia de que aquilo era uma coisa passageira. E, mesmo assim, eles falam entre si, vamos ver uma segunda opinião. Aí eles vão ver uma segunda opinião, que já fala que é uma é um fibroadenoma, e que poderia esperar umas 3 semanas, como quem diz, vocês podem ir para a sua lua de mel e voltar daqui a 3 semanas, e eu pode operar. Por exemplo, a minha irmã teve um câncer muito violento, o Ktal, que chama, e ela estava nas vésperas de fazer uma viagem, nas vésperas mesmo, ela foi uma quinta-feira no médico, ela viajava sábado, o meu cunhado, para a Suíça. E eu ficar uns 10 dias viajando, porque meu cunhado ia a trabalho e ela ficava.
E o médico, quando disse a ela que realmente era constatado que era um câncer, ela falou assim: então tem que cancelar minha viagem. Ele falou: não, pode ir na sua viagem. Isso não vai alterar, fazer o tratamento agora ou depois, etc. E realmente não alterou. Ela, graças a Deus, está viva até hoje, ela fez todo o procedimento, mas foi a história dela, não era a história dessa moça, né? Da Terry. E aí a gente vai saber um pouquinho da história dela quando ela vai a uma terceira opinião, que ele diz que ela deveria operar antes da viagem, né? E, e aí ela está indo, é interessante a gente ver isso, que ela está indo num médico que havia operado a mãe dela de uma cirurgia de cólon. Quer dizer, a gente não sabe se a mãe dela teve um câncer de cólon ou foi alguma outra coisa, mas é este homem que diz que não, que ela deveria operar imediatamente. E, a mãe, então, pergunta a ela, nesse momento, se o Ken estava cuidando bem dela. E justamente por causa dos escritos dele, a mãe tinha uma certa preocupação de se ele daria a ela assim o cuidado, né, que ela precisaria. E ela diz que sim. E aí, quando ela vai nos médicos, a gente conhece um pouquinho mais da história dela. Ela menstruou aos 14 anos, ela era vegetariana durante muito tempo, não tinha filhos. E o bacana é que o Ken acompanha ela em todas as consultas. Ele até fica lembrando, fazendo uma recordação de todos aqueles momentos que ele esteve com ela, das mais diversas falas que ele escutou sobre as orientações ao trabalho, né, médico com ela. E aí eles finalmente têm uma notícia de que é um tumor maligno, eles recebem a notícia juntos, e aí ela começa a ter aquela reação que normalmente é a primeira reação que se tem, a injustiça. Poxa, agora que eu encontrei o homem da minha vida, agora que eu tô... Como é que isso vai acontecer comigo agora? E aí é muito interessante que a gente vai ver durante todo o filme o processo que foi se passando com os dois para eles poderem depois lidar com a morte de uma forma tranquila e não de uma forma desesperadora. De início tem essa reação, essa reatividade, que é muito comum, né? E uma coisa que eles faziam é que eles passaram a ler muitas coisas sobre a doença, além de outras coisas também, que eles gostavam muito de ler. A leitura era algo que fazia eles bem, ficarem bem. E aí tem um momento que eles estão mexendo nos livros, não sei o quê, e ele repara que eles dois estão com roupas muito semelhantes. E isso se chama mimetismo de amor, quando você começa a se vestir igual àquele parceiro teu, como se você e ele fossem a mesma coisa, né? E aí, na verdade, ele diz para ela: falam muitas coisas sobre o que é o câncer, emoções reprimidas, eles não sabem nada ainda, é tudo muito, muito achismo, né? É muito obscuro. Então, ele diz: faça uma mudança, não porque acham que você deve mudar, mas porque essa mudança tem um sentido para você.
né? Quando ele está falando isso, ele está falando de uma mudança emocional dela. Porque não adianta você mudar porque o outro está dizendo que você tem que mudar. Não, você tem que mudar porque se aquilo tem sentido para você, se aquilo vai trazer para você um pouco mais de tranquilidade. O tumor era extremamente agressivo, eles dizem que tem que atacar com tudo, a operação e com a quimioterapia, e, ao mesmo tempo, também acham que pode também tratar de uma forma energética, holística, etc. E eles aí não vão para o Havaí, vão sim para o hospital na lua de mel. Bom, ocorre, né, aquele primeiro tratamento, é o mais próximo data que aparece é o Natal, eles passam lá na casa da mãe e dos pais dela, né, da mãe e do pai dela, com a irmã, ele. Interessante que a gente não vê uma parentela dele durante o filme todo. Não aparece nenhum parente. E nem aparece assim, não, meus pais morreram. Não, eu sou um Nenhuma filho. menção. Nenhuma menção. E aí ele tem um momento que ela tem como se fosse um sonho ou uma imaginação ativa, onde ela vai em caminho de uma árvore, né? Que eu pensei assim, é a árvore da vida, porque ela se encosta naquela árvore e ela fica meio como que assim uma sensação de plenitude. E justamente depois aparece que ela estava grávida. E um dos médicos diz a ela que o câncer dela vem de uma coisa De de estrogênio. estrogênio e que era melhor tirar isso daí e depois, daqui a 2 anos, você vai estar casada, como é? Você vai poder ter seu filho. Quando ele fala essa frase, tirar isso daí, eu fiquei assim, tirar o quê? O câncer, tumor ou tirar o feto? E eu acho que, na verdade, tirou os dois. E a coisa que ela mais desejava era ter um filho com ele. E foi o que ela nunca conseguiu ter. O tempo todo, volta e meia, ela voltava a falar dessa coisa. Eu queria ter um filho com você, era o que eu queria ter, era um filho com você. Então, além da doença, além de tudo, lidar com a frustração de não poder ter um filho com aquele homem que ela amava, né? Fora Bom, as mudanças, né, Sueli? Que eles, para e fazer o tratamento, se mudavam por meses, meses ficavam longe da sua rede. iam para a primeira grande mudança que fez, não é? Foi para a Alemanha, onde ela foi buscar um tratamento mais incisivo, mais direcionado. E é interessante porque ele encontra um homem adoecido logo que ele chega, que eles tá pegando uma bebida no. Eu também achei interessantíssimo isso. Nos hospitais alemães você pode tomar cerveja, né? Ou podia, né, na década de 80. Bom, não sei se pode ainda, mas naquela época podia. Mas naquela época aqui no Brasil já não se podia beber nada assim, não. Nem tinha maquininha. Se a maquininha, o máximo que tinha era Coca-Cola. Nos Estados Unidos você também vê que isso não existe nos hospitais. E ela vai buscar esse tratamento, porque o alemão diz para ela lá que o tratamento tem que ser muito direto e muito consistente, visto que é preciso atacar aquela coisa com a mesma intensidade com que ele, né, com que ele agia dentro do organismo dela. E embora ela também ela também passe pelo tratamento, a coisa não deu muito certo. E lá também Passou ele mal pra volta, caramba. e lá ele volta a beber também.
E é muito interessante quando ele está naquele bar, tem uma mulher que chega, tenta chegar perto dele, ele diz que não, mas no final ele está dançando com todos aqueles homens que estavam unidos ali por causa da bebida. Isso também fala, chama atenção, não é o caso dele, mas chama atenção para nós como os indivíduos que estão com processo de depressão, que entram na bebida, e aqueles que já estão consumindo a bebida como um caminho de vida, na verdade, eles não estão unidos pela dor um do outro, pelo sofrimento, estão unidos pela bebida. A bebida é que os une, né? Bom, Existe ele... até uma expressão, né, Sueli? Uhum. Amigos de bar. Amigos de copo, amigos de Amigos bar, de copo, amigos de exatamente, bar. é. Aí ela tem uma informação que vão tirar a mama direita toda e vão reduzir a mama esquerda, deixando tudo funcional para ela ter um filho. Ele até fazem umas brincadeiras, ele tira uma foto com as próteses mamárias delas, aquela coisa toda. E quando o pai e a mãe dela chegam ao hospital, né, isso já num outro procedimento, acho que é antes deles irem para a Alemanha, ele fala: que bom que vocês chegaram, que eu estou precisando dar uma saidinha. E pela primeira vez ele vai chorar sozinho. E é muito interessante que, quando ela diz que ele chegou na vida dela, ele chegou com uma máquina de escrever, uma cadeira e uma mesa. E ele vai para um lugar onde tem justamente uma cadeira, uma mesa, não tem uma máquina de escrever, porque é dentro do hospital, e ele senta na cadeira e chora, chora, chora compulsivamente, né? Porque ali ele tomou consciência de que a coisa era muito maior do que até então se pensava, né? Uma amiga diz para ela que ela aí já retorna para casa e eles estão numa reunião. A amiga diz para ela: você é uma rocha. Isso, para mim, ficou assim uma coisa, ao mesmo tempo, boa, no sentido que a rocha é um minério, é uma primeira expressão da natureza, é uma força vital de grande intensidade, mas é uma coisa muito dura, muito dura. Lembra que foi dito lá atrás? Se é duro, não é bom. Se for mais flexível, é uma coisa melhor. Então, ela também era muito dura no trato com ela, nas decisões dela, né? Aí ela já está com câncer no estágio 4 e já eles querem Metástase. saber se ela está com metástase ou se é só local, né? E ela quer saber se vai recomendar químio, quais eram as chances. Eu sei que no hotel ele lê para ela. Tem uma frase que ele diz assim: o corpo é diferente do eu interior. As emoções passam por nós. Lembra que a amiga dela disse que ela era uma rocha. Então, até que ponto ela não era uma pessoa que as emoções passavam? Talvez nela as emoções viessem e ficassem, já que ela tinha tanta essa dureza de luta pela vida, né? E aí, nessa hora, ela fala em suicídio. Ela diz assim: o suicídio parece até algo sensato agora. E fala de Nietzsche, que diz que dormir a gente deve dormir prometendo que vai se matar na manhã seguinte, né? Então você vê que ela também entrou num processo de depressão muito grande, né?
E aí ele diz a ela: olha só, você tem que se lembrar de algo que é você. Tudo mudou, mas algo que é você, isso não muda nunca. E, e aí ela fala que vai fazer a quimioterapia, né? E que ela diz, ao fazer a quimioterapia, nós todos parecemos meio mortos. Então, a ideia da morte já começa a se fazer presente ali entre eles, né? Aí ela faz a químio, os cabelos caem, ele já é careca e eles dois ficam carecas juntos, né? Uma solidariedade. E, ano passado, uma grande amiga do meu filho, madrinha de um filho dele, e ele e a mulher padrinhos também de uma filha dela, apareceu com câncer. E meu filho falou: eu não posso fazer mais nada, mas eu posso ser solidário com você raspando a cabeça. Então, o marido tinha raspado a cabeça, ele também raspou a cabeça com o padre, né? E graças a Deus essa menina está bem, está ótima, as coisas estão superadas. E aí ele vai falar, ou eles falam uma frase: chorar até rir, rir até chorar. Acho muito interessante eles usarem esses dois capítulos de emoções antagônicas, porque, na verdade, a lágrima ela é usada no nosso corpo justamente para tirar as toxinas que as emoções provocam. Tanto que, quando você está triste, você chora e as emoções ficam menos pesadas, e quando você ri demais, você também chora, porque também você está intoxicado de energias liberadas que, de forma abundante, são tóxicas para o metabolismo do corpo. E aí tem uma frase que eles dizem que é assim: os problemas aumentaram, mas a gente sentia que ainda podia suportar. Mas aí ele começa a fraquejar, ele começam a aparecer as relações difíceis entre eles dois, eles estão assim numa devastação emocional grave, e eles tinham mudado, ainda não tinham ido para a Alemanha, não, eles tinham ido para um outro estado para o tratamento, e ele começa a apresentar uma alergia estranha. Muito interessante isso, né? Porque como o tecido da pele é feito do mesmo tecido conjuntivo, né, que forma o cérebro, aparecer na pele estava mostrando o quanto ele estava devastado internamente, né? E aí ele se deprime, ele não consegue escrever, não tem inspiração, e em algum momento alguém diz a ele que ele era o maior filósofo depois de Freud, que conhecia a consciência humana. E aí ele tem um sonho muito interessante, que ele está mergulhado num mar imenso. E ele sai, ele fica ali, quer dizer, ele está sentindo que está um afogamento. Estar mergulhado num mar azul, quer dizer, está em pleno processo depressivo, mergulhando dentro da tua alma, sofrendo aquela sensação de incapacidade de vida. E aí tem uma frase que eles dizem assim: maior amor, maior a dor. E isso já estão em 2 anos de tratamento. E aí ele para em frente a uma loja de armas. E a loja se chama Hora do Check-out. Hora
né, do ir embora. Gente, então esses símbolos falam de como o ser humano se aproxima da morte de várias formas, quando uma doença muito dramática e numa situação de pessoas muito jovens, porque 36 anos ela estava casando, quer dizer, ela morre com 40 e poucos, 41, 42 anos. Ela casa para morrer. Eu fiquei assim pensando, quem foi o que ficou mais danificado dessa história? Para mim foi ele, porque ele se preservou vivo. Ele aparece depois escrevendo vários livros que ele diz: eu não ponho dedicatória porque todos sabem para quem é esse livro. E ele permaneceu pelo filme, não sei se pela vida real, ele aparentemente não teve outra companheira, né? Ele continuou escrevendo, porque depois da morte dela, ele lançou mais 5 livros, né? Então, mas é interessante que antes disso, né, é, ele vai embora para São Francisco depois que eles se desentendem, ela permanece ainda lá no Oregon, acho que era Oregon, a cidade, o estado. E ela está deprimidíssima, deprimidíssima. Ela vive na cama, ela não se levanta. E quem faz a interlocução entre ela e ele? A Vicky, que era uma grande amiga dela e amiga dele. E vai passando notícias dela para ele, dele para ela. E aí é muito interessante que sempre na vida da gente tem um elemento, um psicopom, que une dois aspectos que estão separados, né? No caso ali, aquele casal, em frente a tanta dor, precisou se afastar para poder juntar forças para continuar a luta juntos, né? E a Vicky foi essa ponte de contato. E a última coisa que ela diz, ela diz para ela, e ela dá notícias do Ken para ela. Aí ela recebe uma carta do Ken que diz: meu amor, minha alma, volta para mim, vou lhe buscar amanhã. Aí eles voltam para São Francisco, né? Um mês depois, há uma entrevista para ele e, nesse momento, ela volta a menstruar. Eu achei tão interessante isso, porque ainda ali havia uma fagulhazinha de possibilidade dela ainda poder vir a ter um filho. Aí eles vão naquela farsante que diz que só ela e o Dalai Lama tinham as 10 potências cerebrais abertas, fazendo aqueles. É um tratamento energético, sim, não é contra, mas ela colocando aquilo como uma solução. E aí o cara ri muito, ele debocha dela e ela achando que ele está achando o máximo, né? E a menina fica super danada da vida, né? Porque a mulher já dizendo que o marido dela tinha as 10 coisas abertas, então não é só o Dalai Lama e eu, você também tem e tal. Quer dizer, a mulher estava querendo jogar um caô para cima do rapaz, que era um homem muito, muito bonito, né? Aí ela vai a um médico que é até um médico negro que diz para ela, interessante, eu achei muito interessante ser um médico negro, porque é como se ela tivesse que confrontar mesmo o lado obscuro da vida, o lado invisível dela própria, que há 2/3 de tumores no cérebro e no pulmão existem 12 tumores. Quer dizer, então ali nós já estávamos com um quadro de metástase, né? E, e aí ele
ela, ao mesmo tempo que ela escuta tudo isso, ela minimiza, ela diz, não, isso deve ser por causa da diabetes, que eu sou diabética, né? E novamente vem o sentimento de injustiça. Eu queria ter um filho com ele, um filho dele. É só o que eu quero, né? Ainda pede, por favor, eu quero ter um filho com ele. Eles, quando vão à Alemanha, eles têm uma sensação de alegria na vida. E diz, há tanto sofrimento no mundo, mas que eles conversam sobre isso, mas que eu e você podemos ter, pelo menos por uns anos, o nosso amor, o amor principal da nossa vida. Eles, ao mesmo tempo que eles estão sabendo que ela vai morrer, está tudo muito indicando essa, mas eles valorizam aquele tempo do encontro, aquele tempo do amor deles, né? E novamente aparece um outro sonho para o Ken, e que ele relata para ela que tem uma montanha, tem não, ele diz que tem uma montanha, um oceano e milhões de estrelas. Onde você estava? Aí ela diz para ele, talvez a gente esteja num sonho do outro. Isso é possível. É quase como se ela estivesse dizendo, eu estou aqui, eu vou embora, mas eu vou estar dentro de você, né? Nossos sonhos vão estar nos coligando, nós não vamos nos separar. Aí ela foi fazer uma outra tentativa de um tratamento de enzimas de Kelly Gonçalves, que fazia pela análise de sangue, e realmente aí ela piora muito. A medicina tradicional mostra a ela que os olhares são totalmente opostos, porque na medicina do Dr. Gonzalez ela estaria melhorando e na medicina tradicional ela estaria piorando. Então ela vai depois fazer aquela palestra naquele show de um amigo, né? E ela diz que já são 5 anos e que ela pode dizer que entre eles foi amor ao primeiro toque. Achei isso muito bonito, porque ela reconhece o quanto aquela vibração energética que uniu eles era maior do que cada um deles separado. Aquilo era algo que teria dado a força para ela e ele participarem daquele caminho de sofrimento, mas que eles se tornaram seres melhores para eles próprios. Isso que eu acho que é o ponto fundamental dessa história toda. Ele acaba publicando um livro e eles aprendem, tanto ela quanto ele, a aceitar a morte. E ela diz, e eu aprendi a me aceitar como sou e a vida como ela é. A vida é terminal. E eu recebi aviso prévio. Eu acho que aí, quando eles começam até a fazer uma certa brincadeira com aquele momento tão dramático, é como eles estivessem já preparados para aquele final da vida dela, né? Ela diz, eu não posso ignorar a morte tão perto, mas com ela tão perto eu dou mais atenção à vida. E uma coisa que ela diz, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sentir dor. Isso é uma coisa muito comum da gente escutar pessoas que estão com câncer, elas não querem sentir dor ou alguma doença assim, muito dramática, elas
não têm medo de morrer, mas elas não querem sentir a dor para morrer, né? E aí ela diz para ele, né, que quando ela estiver morta, ela estará livre de volta. Isso me lembra muito uma frase do Gilberto Gil, quando o filho dele morreu num acidente de carro, voltando aqui de Niterói, de um show que havia feito. Ele não estava dirigindo, ele estava no carro do carona, um lado do carona, e uma outra pessoa estava dirigindo. E eles bateram numa árvore. A pessoa dormiu no volante. E ele morreu. E ele disse, quando perguntaram a ele, mas como é que foi para você a morte do Pedro e tal? Aí ele disse, ele era uma saudade, viveu junto conosco e agora se tornou uma saudade outra vez. Que é bem o que ela está falando aqui, quando ela sair desse corpo, ela vai estar livre novamente. Aí aquela energia vai estar novamente solta dentro do espaço, né? Espaço cósmico. E aí ela fala a frase que dá, quer dizer, aqui pegaram duas palavras e deram como nome ao filme. É necessário graça, sim, e coragem, né? E ela diz que ela fala da felicidade de morrer, que é uma coisa ambígua. Antes ela estava tão se sentindo tão injustiçada, ela agora pode Indo falar mal. da felicidade de morrer, porque ela diz: Eu não quero te deixar, eu te amo tanto. E aí ele fala para ela: Querida, se está na hora de ir, vá, eu vou te encontrar. Promete que Prometo que vou te encontrar para sempre e sempre. Você é a melhor de todos, de todas, né? Ele diz para ela: Eu vou te encontrar. Você é a única. Eu vou te encontrar. Eu vou sim. E assim termina. Ele conduzindo ela já morta, né? Assim, ele com ela no colo, como se fosse um bebê, né? Então, acho que esse filme obriga a gente a olhar para a morte como uma grande companheira que nós temos ao nosso lado o tempo todo e que a gente evita muito falar dela. Então, da mesma forma que nós temos um preparo para nascer, temos que ter um preparo para morrer, né? Temos que também saber nos despedir, o que os budistas falam muito, né? O desapego. E eu acho que ela, nesse processo todo de encontrar aquele ser maravilhoso, que foi ele para ela e ela para ele, ambos aprenderam a poder se desapegar, né? Claro que eu acho que ele me pareceu ficar mais solitário do que ela, né? Porque ele permaneceu, ele continuou vivo e continuou dentro desse processo que me pareceu de estar só, que ele era um homem só antes de conhecê-lo, ele e os livros. Então, gente, foi isso mais ou menos que eu busquei entender desse filme, a mensagem para mim. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês também Sueli, sentiram. Fala, Cássia. com toda a preparação que ela teve, os tratamentos que não deram certo, as inúmeras vezes que ela falou com profissionais e tal, as mudanças, tudo que eles fizeram, mostrava ela que ela já começou a se trabalhar para morrer, né? E ele Uhum. também. Mas na hora da morte, ela ficou aparecendo assim com muito medo, não queria deixar ele, né?
O como se ela medo fosse de enfrentar se uma despedir dele, medo né? de De se não vê-lo despedir mais. dele, de ficar sozinha também, não É, sei, para um desconhecido, né. porque Ela na re verdade, respirava muito forte, era aflitivo, ele chorou muito. é, porque na verdade, né? É um desconhecido conhecido, é que nós não lembramos desse espaço, né? Por isso que, frente a essa abertura para a transcendência, a gente se assusta, mas é que depois você vai ver que você já conhece aquele espaço, você já veio de lá, né? A energia vital é uma energia cósmica, então não é algo tão fora de, mas é muito difícil, né, Sueli, para falar sem desse assunto. dúvida, Você vê sem hoje aqui dúvida. o CAPS, né? A Você vê presença aqui. quantas a presença de poucas pessoas, porque a morte é algo que ainda nos assusta muito, porque a partir É de um determinado desconhecido, né? e a Desconhecido. partir de um determinado momento, Ana, eu acho que assim, quando o homem foi se afastando da natureza, cada vez mais se afastando dos rituais, ele acreditou, igual aqueles homens que buscavam a fonte da juventude eterna. Hoje, né? Hoje está super na moda procurar. Exatamente. Ninguém se dá conta de que a vida está passando. É finita, A ninguém quer vida é saber. finita, exatamente. Mas fiquei muito impressionada. A Ruth Rocha veio falar com a gente hoje É, aqui. Você viu? Boa noite, delícia, Ruth. Acho que... delícia ela está aqui conosco, né? Então, eu fiquei impressionada que eu encontrei Guta, nossa amiga, lembra? Sim, você Gente, falou. agora esse filme, que é um filme, eles são belíssimos, né? Tanto ele São. quanto E é os, interessante que vocês veem as os pessoas que foram personagens. representadas também muito parecidas com eles, porque no final do filme aparecem os dois, o rapaz e ela. Isso é Muito muito parecido. belíssimos, né? A mente Casal deles, bonito, belíssima. Não, por dentro belíssimo e por fora. Por por dentro e por dentro, né? fora. É. É. E eu encontrei com ela, eu até falei com você que que ela está nesse processo, né? Porque a última Pois é. frase que ela falou comigo é assim: agora tem que ver o pulmão e o fígado, né? Uhum. E aí eu fiquei hoje, quando eu fiquei vendo esse filme, eu fiquei ontem, né, que estava vendo. Fiquei pensando nisso, na frase que ela me falou, sabe? Uhum. E Ana Cristina adoeceu também. Pois é um Fiquei filme, quer dizer, que é sincrônico, né? Não é que uma coisa causou a outra. Ah, não, Mas a sincronicidade. sincronicidade traz Sincronicidade. esses elementos emocionais Que a gente procura botar assim num que a cantinho, gente não né? quer ver, né? E aí, embora a gente, enquanto psicólogo, trabalhe o tempo quase todo com isso, não Sim, é? Porque sim. o que as pessoas trazem para a gente o tempo todo é isso, né? Uhum, A uhum. depressão, a angústia, a ansiedade, é Que são no final expressões, né, exatamente dessa medo dificuldade, de primeiro, viver, né? de De viver. viver, exatamente. Porque quem vive bem, morre bem, né? Então, quando você tem essa dificuldade de olhar a vida e tocar a vida sem tentar controlar a vida, porque tem pessoas que querem controlar a vida. É, E aí, quanto mais você tenta controlar, mais ela escapa da tua mão. é pelo medo, né? E É, agora está numa super moda viver até os 100, pelo menos aquele dia, lembra que eu mandei um texto sim. de 60 a 80, a melhor vida que você pode viver. Então é um fragmento disso, né? E De que como o ser no, humano não aceita a morte, né? o envelhecimento, não aceita. Engraçado, eu vi uma reportagem, alguém falou que havia feito uma reportagem com a Catherine Deneuve sobre envelhecimento, etc. E tal.
E a pessoa perguntou: agora que a senhora está mais velha, como é que é essa questão do envelhecer, papapá, papapá. Ela falou assim: o que me incomoda muito são os murmúrios do envelhecimento. Aí a pessoa ficou assim: murmúrios do envelhecimento? Ela disse: Pois é o quê do assim, ó, envelhecimento? murmúrios, Ah, os murmúrios murmúrios. do envelhecimento. Quando você levanta, você fala, ai. Quando você senta, você fala, ai. Então, eram esses murmúrios do envelhecimento, né? Eu achei muito interessante, porque verdadeiramente, eu hoje, subindo a escada aqui de casa, quando cheguei, ai, por causa da minha perna, né? Ai, eu falei, ai, meu Deus, eu estou igual a Catherine Deneuve. Está sem som, abre o som. Sobe o som, sobe o som. É. Isso. É, E o que é, incomoda é o murmúrio. É. É, E a eu gente tem recebi, um murmúrio danado, viu? Não é só ai, não. Tem bastante. ui, são né? vários. Ui. Ui, ai, ai, ui, né? Não, eu Melhor xingo. é. Eu xingo. Eu xingo. Eu Então, falo, você além de puta que murmurar, você pariu. xinga. Eu já falo assim, às vezes eu abro, desde abrir a porta dos armários e deixar aberta agora, sabe? Outro dia eu deixei abrir, peguei não sei o que no armário da cozinha, deixei ele aberto, quando eu levantei, bati a cabeça, puta que pariu, ô cabeça. Mas, sabe, assim, é tudo coisa da idade, eu falo, é tudo coisa da É, idade, não é possível. Nossa, verdade. não Então, é essa só ideia o de que é a ai, ui, melhor ui, não. idade, não. Todas É. as idades têm seus lados negativos e bons, Tem, né? então. Eu E acho quando você que é quer um... lembrar o nome de alguém que não veio? Você fica, ai, meu Gente, Deus, isso é horrível. A memória, eu tenho uns amigos aí, do meu marido que diziam, a memória agora é coletiva, Sueli, porque um fala assim, sabe aquela é prima? Aí o outro fala, a prima do João, é aquela que estudava, aí o outro fala, no Mercês, aquela que tinha cabelo louro, o outro fala assim, fulana. Aí lá no quinto ele diz o nome. é, Associ- coletiva. Associação de ideias, né? Pois Associação é, de. pois é, pois é. Memória comunitária, É, comunitária. memória É boa essa aí. comunitária. Não, e o pior, quando a gente quer É. falar para uma pessoa, aí você fala assim, aquele ator que fez aquele filme, a pessoa, já sei quem é. E quem é? Não lembro o nome. A pessoa também fica igual a você, não lembro o nome. Sabe quem é o ator, sabe? Mas, ai, É, agora não me vem o nome. É incrível. e não vem na cabeça, não vem. 2 dias Não vem. depois vem. Ele fala, lembrei É, agora. na hora que não tem nada a ver, o negócio aparece na cabeça, né? É incrível. Mas daquele tempo que foi feito esse filme para hoje, evoluiu muito o tratamento do câncer, né? Agora Sem estou falando dúvida. da parte que não quer morrer. Estou falando dessa Não, mas eu acho que até, né, Ana, se morria com muito mais rapidez no tempo passado evoluiu do que muita coisa. agora, porque agora já os procedimentos já são de outra qualidade. Você vê, minha irmã, que teve É, esse câncer do que tal, são mais de 20 anos, são 20 e tantos anos que ela está ótima, nunca mais teve nada, ficou etc. Quer dizer, curada, curada, curada. está lá com a coisa É, quietinha, equilibrada, entendeu? é, Então, é, mas a primeira cirurgia, pelo que eu entendi, foi na primeira cirurgia que ele fala para ela, quando nós tiramos os tubos e não e não deixou fizeram algumas esvaziamento, coisas. não Não fizeram fizeram, esvaziamento exatamente. ganglionar. Esse, aparentemente foi esse, porque ela não era um câncer de agressivo e Uhum. passou a Mas ser se agressivo, tornou, né? né? Se Se tornou. tornou. Teve uma Então, foi a barberagenzinha primeira. ali, né? E ele fala, nem sei se foi barbeiragem, mas ele Ele, fala até que quando puxa o tubo fica alguma coisa. Ah. Não sei se Ou seria alguma maneira talvez de. fosse até um procedimento de época. Por exemplo, eu tenho uma amiga, Exatamente. eu tenho uma Aí amiga, começa a observar que ele deixa esse restolho, não usa mais esse tipo de coisa.
Sei É, lá, mas que ali teve um problema, teve, né? Não teve um eu esvaziamento total, ganglionar né? completo. É. É, Eu tenho uma é. amiga que ela, hoje, isso foi há 40 anos atrás, quando ela operou a coluna. Na época que ela operou a coluna, 40 anos atrás, o procedimento era aquele que era feito. Com o tempo, ela começou a ter vários problemas decorrentes da operação. Mas na época era o que era para ser feito, não tinha outra opção, entendeu? Exatamente. E hoje em dia tem vários tipos de câncer que já tem cura, né? Evoluiu muito Sim, daquele sim. tempo para hoje. É. Mas Eu, o por exemplo, filme, perdi uma sobrinha, filha de uma prima, mas que era que a gente considerava como uma sobrinha. Agora, durante a pandemia, quer dizer, ela veio a falecer em 2022. 40 e poucos anos de idade. Também apareceu com câncer e foi até ela morrer. Tadinha. No final, a gente pedia para ela morrer por causa das dores, entendeu? Coitado. mas esse assunto, morte, ainda é um forte tabu, né? Bem Muito, forte. muito grande. E muito mal resolvido por muitas pessoas, por muitas famílias, né? Às vezes não contam para as crianças que a pessoa morreu, ficam Não leva no enrolando, velório, não leva em não velório. leva no velório, não leva no enterro, entendeu? E negam, como se aquilo não existisse. E uma outra Exatamente. coisa também, até a Maria Teresa Maldonado falou isso, né? Quando você tem um filho que nasce e morre, e você volta para casa e as pessoas tiraram tudo do quarto da criança como se aquilo nunca tivesse existido. Quer dizer, nem permitir que a mãe faça o luto O da luto perda dela. daquela criança, né? Então, você vê Nossa, como isso é complicado mesmo. é. Bom, crianças, eu vou ter que sair, que eu tenho um compromisso agora às 9h30. Então, mas não vai Foi falar muito os bom. murmúrios, não, hein? Não vai Não, eu murmurar, falo. não. Não, eu xingo, eu fico brava, eu falo. Eu tinha uma amiga que falava assim, ela já faleceu e faleceu com Uhum. câncer também. Ela falava assim, eu prefiro ficar pobre do que ficar velha. Pois é, quer dizer, então Ela, ela até acertou direitinho. eu É, falava, nossa, que horror, pelo amor de Deus, né? é, Que hoje eu lembro muito dela, eu falo assim, nossa, eu acho que era melhor ficar branca. Ela tinha razão. Ela não ficou nem velha e nem pobre, porque ela morreu sim. cedo, Morreu teve bem, câncer, mais morreu nova, bem, né? não precisou escolher entre uma coisa e outra, mas ela falava É, sempre isso, eu achava aquilo muito engraçado, mas não isso é aí, querida. engraçado, não. Não é Tá, doloroso, gente, né, boa querida? noite, Mas até o mês tá, que então, vem, até mais, até mês que se mantenha vem. E para bom dia aí de compromisso para você, sem ai, esse ui, ai. feriado. Tá bom, Tá Gente, eu bom. também preciso Tchau. sair. Meu marido tá. já veio aqui 2 vezes Eu chamar vi que para você falou. jantar. Ai, vai Vamos jantar, minha É então. para filha. jantar, Então, coitado. olha só, Tá a bom. gente agradece a vocês, a Ana Cristina agradece também. Acredito que ela faria uma coisa muito mais interessante do que eu fiz, porque eu tive que fazer tudo correndo, né? E não era um tema que eu estava buscando falar, né? É muito interessante quando a gente tem o tema que a gente quer É falar, que porque ela aquilo brota. faz um trabalho com Ela isso, né? faz, ela sempre trabalhou com oncologia, né? Com Na PUC psicologia, ela hoje agora. trabalha também. Então, ela teria muito mais a acrescentar, mas eu dei o que eu pude dar a vocês E e, Muito fez bem muito dado. bem. e Muito que bem, muito vocês se bem. nutram disso, né? E também possam voltar no próximo mês, talvez com um tema mais Claro. leve, eu acho que é um tema mais agradável, Mais possível, mais menos possível. pesadão. Menos pesado. Tá Tá bom, bom, gente? gente. Tá Um beijo Tá bom. bom. grande. Beijo, Um tchau, Tchau, beijo. Bárbara. tchau. Boa Tchau, noite para Tchau. todos. Tchau, boa Marli. Tchau, Ruth. noite. Tchau, Renata. Tchau, Geildes.